Boa tarde a todos, a todas. Nós estamos dando início a mais uma reunião da Comissão Permanente aqui da Câmara Municipal, que trata da criança, adolescente, a mulher e o idoso vitimizados. Essa comissão é composta por mim, pelo vereador Alessandro Maraca e pelo vereador Marmita. E nós estamos, nesses últimos dias, né, semanas, trabalhando aí, ouvindo os conselhos tutelares, depois de uma série de denúncias, um pedido de socorro que os conselhos fizeram aqui a essa Câmara Municipal, e nós procedemos, então, à visita em loco aos 3 conselhos, e agora a comissão, então, quer ouvir, né, os conselheiros para que eles possam apontar as dificuldades, né, aquilo que a comissão possa trabalhar junto ao executivo para melhorar a atuação dos conselhos tutelares e, consequentemente, dos conselheiros. Daí gostaria de convidar, né, o representante do Conselho 1, se ele pudesse vir à mesa. Nós temos aqui 4 microfones, então já pode vir do 2 e do 3, a gente pode fazer uma rodada aqui de... Mas eu gostaria de convidar para que todos pudessem sentar à mesa, né? E só vai faltar só uma cadeira. Eu vou para... A Camila já foi providenciar. Eu passo a palavra ao vereador Alessandro Maraca para que ele possa fazer a saudação inicial. É só uma saudação mesmo, saudar todos os conselheiros aqui presentes. A gente vê que os conselheiros e os conselhos hoje estão numa situação muito difícil, delicada, já vinha acontecendo isso há algum tempo, e o socorro tem sido pedido desde o início do ano para a gente, né, Marlene? A gente já tem ciência da realidade dos conselhos hoje, não é uma realidade nada boa, e a gente precisa de juntos construir uma saída. Os conselhos tutelares, eles vêm passando por esse momento difícil há algum tempo, e essa falta de investimento, falta de olhar, está culminando agora num problema muito grave, que acaba, de uma forma ou de outra, influenciando nos serviços que vocês prestam, né, no atendimento às crianças e adolescentes de nossa cidade. Mas nós sabemos da dedicação de vocês, do comprometimento, a vinda de vocês aqui hoje mostra isso, e do resto é o que a Glaucia falou, a gente tem que debater, construir, ouvir vocês, tentar achar alguma maneira, né? Nós temos aí algumas frentes aqui na Câmara Municipal desde o início do ano também, no sentido de chamar a atenção das pessoas e dos outros vereadores para que nós possamos trazer mais investimentos para a cidade, seja eles através de projetos, seja eles através de emendas, né? A forma com que nós conseguirmos, ela não é tão preocupante. O preocupante é a situação que os conselhos se encontram hoje. Então, era isso que eu gostaria de falar inicialmente. Obrigado, doutor Marcelo, presente aqui, todas as assessorias, TV Câmara, imprensa. Obrigado a todos também. Também em casa. Só justificar a ausência do vereador Marmita, nós estamos tendo alguns eventos paralelos, né? E, então, o vereador Marmita não pôde estar acompanhando aqui a comissão, essa comissão permanente, mas o vereador Marmita está bem envolvido, bem disposto em estar colaborando, né, com essa comissão, e especialmente com a situação dos conselhos, né? Então, eu gostaria, nós estamos aqui preparando para fazer o acompanhamento da ata, nós já registramos todos com fotos, né, a situação de cada conselho, né, do prédio, as instalações físicas, mas existem, além das instalações físicas, que já foi documentado em foto e em vídeo, existem questões operacionais, de dinâmica. Eu acho que seria importante também, né, além das questões
até da instalação, né, do prédio e da localização, tudo que diz respeito à parte física, mas também que vocês pudessem colocar as demandas mesmo do próprio funcionamento e o apoio que, por lei municipal e lei federal, é devido ao Conselho Tutelar pelo Poder Executivo. Então, vocês fiquem à vontade para fazerem as suas colocações. Obrigada. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos, aos vereadores presentes. Tá sendo som? No Conselho 1, além da questão estrutural dos prédios, agora com exceção do 3, né, com a mudança, estruturalmente ainda tem uma boa localização de prédio. Inclusive foi dentro daquela ação movida pela própria Câmara, em 2009, né, a comissão especial aqui também, que gerou a ação civil pública, né, e que hoje o processo continua ainda em andamento na Justiça. Mas tem a questão de administrativa, agente administrativo, principalmente, né, tem a questão de auxiliar de limpeza, que já está há quase 2 anos que a gente está sem, em que as conselheiras, eu falo conselheiras porque normalmente eu fico fora, tem que fazer a faxina, fico fora, elas deixam eu fora. Mas há quase 2 anos. Eu sou o único homem do conselho. Então, o que dificulta muito, porque assim, por ser no centro, a poeira, aí você tem dia da semana que as mulheres vão para fazer a faxina, mas tem aquela semana a gente chama de bruxa solta, coincide com as faxinas. E aí tem que se dividir em faxina, fazer atendimento, aí não tem administrativo, tem que fazer essa intercalação, se dividir, fazer o ofício, fazer o atendimento na recepção, fazer a faxina. Então, assim, tem ainda as questões externas, né? Porque a gente tem uma demanda de audiências, de reuniões, tanto no Ministério Público quanto na Vara da Infância, como outras reuniões externas. Então, fica muito complicado, em 5, fazer toda essa divisão. Hoje, no Conselho, a gente tem 2 aprendizes, né? Que não dá para a gente, por conta do sigilo e as situações de atendimento, a gente simplesmente responsabilizar um dos adolescentes de 14, 15 anos para estar fazendo um ofício de violência sexual ou outro tipo de atendimento, né? Muito que eles conseguem fazer e fazem ainda muito bem feito é a questão do atendimento telefônico. Isso eles conseguem dar um respaldo para nós conselheiros. Mas hoje, no Conselho 1, o principal problema, além do administrativo, é a questão da faxina, né, e a questão da segurança, que também já faz em torno de 2 anos que terminou o contrato, não foi recolocado. As ameaças persistem, né, constantemente a gente é ameaçado, né, embora a gente até entende que a segurança era patrimonial, mas dava uma inibida no munícipe que, às vezes, por discordar da aplicação de medida feita pelo conselheiro, partir para uma agressão, partir para as vias de fato, né, forçando muitas vezes a gente ter que fazer boletim de ocorrência ou tomando uma medida mais drástica, ter que acionar a viatura no prédio do conselho, que nem sempre é muito bom, né, porque assim, a gente trabalha com famílias, então assim, é violação de direito da criança, aí você tem que colocar a criança numa situação mais constrangedora ainda, né, porque assim, ela está lá no atendimento, aí nós somos obrigados a chamar a polícia para o pai daquela criança, né? Então, assim, é uma confusão na cabeça da criança que dificulta muito. Então, assim, no 1, são esses pontos, né? É algo pontual, né? Tem também o prédio que, em 2013, quando a gente foi para aquele endereço, havia a promessa do poder público de fazer uma reforma, porém ficou só na promessa. Nós estávamos num prédio que foi um dos motivadores daquela ação, ali na Visconde do Rio Branco, estava caindo o prédio, quase a situação semelhante ao 2 hoje. Mudamos de local, porém as reformas não foram feitas, né? As rachaduras persistem, algumas infiltrações, não infiltrações, as paredes inchadas por infiltrações que foram consertadas persistem também, né? Então são bem pontual. Agora, em termos de localização, nós estamos bem localizados. A princípio é isso. Salas, pela divisão que nós fizemos interna, até que é um número suficiente, sim.
né, dos prédios dos conselhos, o Conselho 1 tem um número de sala bem adequado pelos 5 conselheiros. Agora a gente fez uma nova redivisão lá, ficou melhor ainda, né, mas é um espaço bastante adequado. Quem quiser falar pelo 2, a Camila ou a Marlene, fique à vontade. Só se identifiquem para constar na ata. É Glauber da Silva, Conselho 1. Boa tarde, eu sou Marlene Colombo, do Conselho Tutelar 2, né, que fica localizado ali nos Campos Elíseos. Hoje nós temos assim, o Conselho Tutelar 2 hoje, em questão de prédio, nós estamos assim numa situação bem delicada, né? O nosso prédio está muito, a estrutura está assim muito estragada, né? Questão de mofo, de bolor, as paredes todas mofo por conta da chuva. Foi resolvida a questão do telhado, né? Agora no final de 2016 para 2017. O telhado foi trocado as calhas, mas assim, o mofo continua lá, né? Então a gente precisava de uma pintura, né, no prédio. Tem a questão dos móveis, né? Tem a questão tem os materiais que tem lá no fundo, que são patrimônio, né, da prefeitura, que tem que ser retirado de lá, móveis que não são usados mais, né, que estão jogados lá no quintal, vamos dizer assim, do nosso prédio. Tem a questão da segurança, né, que eu pego aí a fala do Glauber, que é uma situação bem difícil mesmo, quando a gente tem, assim, por obrigação de chamar uma viatura para o próprio pai ou mãe da criança que está ali numa violação de direito pela falta de uma segurança, né? Porque quando se tem um segurança no prédio, ele já demonstra, né, com a posição dele ali, uma outra maneira do atendimento chegar, né, e ser atendido, né? Porque já demonstra, assim, que, né, já traz aquela segurança, né? Então a gente não tem isso. Na questão da limpeza também está muito difícil mesmo. Nós temos contratado uma faxineira, né, a cada 15 dias, 20 dias, a gente contrata essa faxineira, ela vai dar uma limpada, quando não, a gente mesmo está limpando o prédio, né, para poder, e a gente não consegue manter limpo, né. Então, assim, e fica muito difícil isso, porque o munícipe chega num ambiente sujo, né, um ambiente deflagrado, um prédio muito feio, né, assim, é uma situação muito delicada, né, e acaba mexendo até com o psicológico dos conselheiros, porque não é legal também a gente trabalhar com uma estrutura dessa, né. Tem a nossa sala de atendimento, que é uma sala, assim, totalmente desconfortável para os nossos atendimentos, né, Gláucia? Porque ali nesse atendimento que a gente faz ali, é um atendimento de uma conversa, assim, particular, uma conversa sigilosa, né, com criança, com adolescente, com a família que está ali sendo ouvida. Se você fecha a porta, você não tem condições por conta do calor, porque não tem um ventilador, o único ventilador está quebrado, né? Então, assim, a nossa situação é muito difícil, né, muito constrangedora com esses atendimentos, porque o nosso pensamento é assim, Gláucia, nós não estamos ali pensando nos conselheiros tutelares, nós estamos pensando no órgão Conselho Tutelar, né, que é um órgão de prioridade absoluta, porque nós trabalhamos e atendemos crianças e adolescentes, nós estamos ali com aplicação de medida, né, então assim, eu acredito e nós entendemos que o munícipe, ele tem que ter um lugar adequado para ser atendido, né? E o conselheiro tutelar um ambiente adequado para se trabalhar e poder aí trazer um bom atendimento para a população, que o nosso trabalho é esse, né? Glaucio, posso 2 perguntas? Eu até vou pedir para o Glauber também, para a gente registrar isso, né? Eu tive lá no começo do ano, a gente esteve reunido, batemos um papo e falamos sobre a estrutura do conselho e a possibilidade da cidade receber os kits Conselho Tutelar. Ribeirão recebeu um que foi para o Conselho 1. Então, o Glauber, lá vocês têm um veículo, né, que veio junto com o kit, é isso? Foi na mesma época? O veículo, na verdade, foi o primeiro item do kit, né? Depois ficou atrasado por 2 anos e no início de 2015 veio o restante do kit. Você lembra o ano do veículo? Só pra gente... 2013. Tá em boas ele condições? ficou 6 meses parado por conta de seguro e liberação de documentação.
tá em bom uso, assim, ele precisa fazer a manutenção, que é sempre a mesma briga. Entendi. Ligar com a secretaria para que faça a manutenção obrigatória. Marlene, e no 2? Então, a questão do nosso veículo hoje, nós não temos o veículo do Conselho Tutelar. Hoje nós estamos trabalhando com um veículo que, na verdade, Maraca, a gente nem sabe ao certo esse veículo. Parece que ele é da abordagem social, está sendo emprestado para o Conselho Tutelar. Mas esse é um carro assim, que ele vem, ninguém te comunica nada de como que ele está vindo, por que que ele está vindo. Simplesmente foi retirado o nosso carro do Conselho, porque por falta de manutenção é um carro assim que não tem mais condições do Conselho Tutelar atuar com ele, trabalhar com ele, né? Então hoje a gente tem um carro que nós estamos entendendo que é um carro da abordagem social. É esse carro, está emprestado. O que nós estamos entendendo é isso. Você tem motorista lá, Marlene? Temos um motorista que também não é o nosso, não é o motorista do Conselho, né? Tá. Ele é um motorista que a gente pode dizer assim que está emprestado também. Da SEMAS, veio da Isso, da SEMAS, Glauber, isso. o Jorge, que era motorista lá, né? Ele aposentou, é isso? O Jorge é motorista do 2. Do 2. Ah, do 2. Ele aposentou. O Jorge aposentou e agora veio um da SEMAS. Isso, então, isso. Tá. Lá tem motorista. Lá não é o único que tem motorista fixo, é o Conselho 1. Nós vamos saber do 3 já daqui a pouco, mas vocês chegaram a verificar o prédio da administração regional dos Campos Elíseos para o conselho ir para lá, ou nunca convidaram vocês? Você fala aquele prédio ali da Rua Goiás? Não, eu falo Não. Flávio Shoa com a Não, da Flávio saudade. Shoa. Flávio Shoa com a Não, lá saudade. não, né, Glauber? Não. Eu acredito que não. Da Flávio Shoa. Esquina, né? Sairia do lado do 1. Ele atravessa tá. a avenida para cima? Ah, tá. Tá. E a outra pergunta ainda sobre isso, vocês tiveram em um na Goiás, né, que vocês viram lá. Isso. Ficaria legal lá? Daria para contemplar? Então, Maraca, de primeiro momento, na primeira visita que a gente fez, que foi até eu, que fui até o prédio junto com o diretor da assistência, né? Acho que é Carlos César. Carlos, é. José Carlos. É José Carlos, isso. Então, até se entendeu o que daria. Mas depois eu convidei os outros conselheiros, né, por direito da gente conhecer esse prédio, se entender entre o colegiado, e nós acabamos entendendo que não vai ter condições, porque nós vamos ter que fazer assim, divisórias, vai ficar muito apertado, e um ambiente que não vai ter condições do nosso trabalho. Sem sigilo, isso. Ele não tem Não, salas. Ele não tem salas, Goiás. é um salão, é isso? Ele é um salão. Não, é um salão, tem aí uma cozinha, né? E nesse salão a gente teria que fazer as divisórias, né? Entendi. E o atendimento para a população também ficou bem assim, bem desagradável, porque tem um corredor do lado, o atendimento teria que ficar lá do outro lado do corredor para a gente poder sair pela rua e chamar. Ficou assim, não vai dar certo ali, nós entendemos que não vai dar. Obrigado. Tá? Não, eu estou perguntando da administração regional, que ele tinha salas, ele tinha 3 salas desocupadas lá. Eu não sei se seria o espaço suficiente, né? A administração regional dos Campos Elíseos, ela já teve uma destinação, né? Os conselhos todos os conselhos vinculados à Casa Civil, eles vão ficar lá, né? Então o Comad foi para lá, a DEVIL do Bem-Estar Animal e todos os outros vinculados. Além dos conselhos, eles estão levando para lá o PAT, né? Que é o Programa de Apoio ao Trabalhador, que hoje está funcionando lá no Poupa Tempo, lá também vai ter esse funcionamento. Mas eu perguntei porque no começo eles estavam dizendo que tinha esse local, então eu falei, de repente o conselho pode ter procurado e foi barrado por algum motivo, então vocês não procuraram. Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Hoje, para o conselho funcionar bem, vocês têm ideia da metragem, quantos metros quadrados, quantas salas seria o ideal para um prédio? Nossa, eu não tenho. Você tem, Glauber? 5 salas, né? Mas de metragem, assim, eu não tenho. Você tem de metragem? E sempre a exigência da prefeitura que tenha 2 banheiros. Isso. Sempre a exigência de ter 2 banheiros, porque é um para os munícipes e um para os próprios Isso. conselheiros. Então tem sempre essa recomendação. Onde, às vezes é difícil achar um local por conta disso também. Então, às vezes acha a casa, mas tem um banheiro. Né? Até acha o número de salas suficiente, mas não acha o número de banheiro. Recentemente o Conselho 2 achou uma na Dom Pedro, porém faltava um banheiro. Era um espaço excelente.
né? Mas a SEMAS não quis fazer. É isso que eu ia perguntar. A prefeitura, então, colocou à disposição de vocês o prédio da Rua São Paulo, onde funcionava o SOS, né? E vocês deram, na Goiás, desculpa, onde funcionava o SOS, e vocês deram a devolutiva lá porque não interessavam pelo imóvel. Eles propuseram alguma outra alternativa, ou deram liberdade para vocês procurarem um outro imóvel, ou não? Vocês, como que... Não foi falado, e teve aquela audiência, né, Glauber, que o Glauber participou com a Vara da Infância, Dr. Paulo César Gentili. Acho que o Glauber pode falar sobre isso, né, que eu não estava lá. Na audiência foi feita a negativa, né, em audiência, o Dr. Paulo consignou, né, porém não houve uma contraproposta da SEMAS. Simplesmente, já que o Conselho 2 não aceitava, estaria suspenso. Né, vocês sabem o valor do aluguel do imóvel? Não tenho noção, não. Certo. Só complementando a fala da Marlene, que nosso prédio também não tem placa de identificação já há um bom tempo, né? Foi roubada e depois de lá não foi reposto. Então, os atendimentos vão até o local, às vezes se perdem, não encontram, porque não há placa de identificação. Não tem. Roubaram quando a gente estava lá. Então, acho que precisa ficar, assim, a gente precisa falar também que o Conselho Tutelar, nós já pensamos também na unificação dos conselhos, né, Glaucia? A unificação central dos conselhos, que isso também é lei, né? Então, assim, a unificação dos conselhos, eu acho que é um pensamento, assim, que ele tem que caminhar isso, né? Principalmente, sempre pensando no atendimento que a população ribeirão pretana, que é aqui que nós estamos, né? Prédio central. Bom, meu nome é Rosiméria Honório, né? Sou conselheira do Conselho Tutelar 3. Boa tarde aos nobres vereadores, né? Vereadora, aos meus colegas, né? De trabalho. O Conselho 3, como vocês sabem, a gente enfrentou, né, uma série de dificuldades com evasão, com pichação, quebrou tudo lá, né? E aí as meninas, né, que naquele momento eu não estava, né, mas as conselheiras que lá estavam, pegou meio a unha aquele espaço que a gente está hoje, porque senão nós não teríamos também, porque teve uma série de problemas, não vai dar, mas a gente meio que invadiu lá, né? Então a gente está lá. Então a gente está muito bem instalado enquanto prédio. Nosso prédio, a localização é muito boa, né? Facilitou muito para todos, né, os nossos atendimentos. Só que nós também não temos a identificação, o que tem dificultado, às vezes, as pessoas passam direto, porque lá o prédio tinha lá na Pio 12. Não, é porque era pintura. Então, nós não temos identificação. Inclusive, hoje, um pouco antes de vir aqui, uma senhora ligou, mas onde vocês ficam? Eu estou aqui na 1º de maio, não consigo encontrar vocês. Aí eu fui orientando ela, então ela chegou até nós. Né? Então, nós estamos sem identificação. Nós também estamos comprando material de limpeza e estamos fazendo a limpeza do prédio. E como o Glauber bem disse, tem dia, né, que calha de ter um trânsito enorme, né, de atendimento, e aí nós estamos fazendo a limpeza, não é uma coisa que conselho a gente não prevê, né, amanhã não vai vir ninguém, nós vamos fazer a limpeza, isso não existe, né, então aí fica aquele caos, né, molhado, as pessoas entrando, né, nós estamos tendo essa dificuldade. Nós também, apesar da gente ter um prédio bom, né, bem instalado, seguro, mas nós também, a gente quer prismar também por ter um segurança. Porque a gente trabalha na questão com os pais. Na realidade, eu sempre falo que o conselho, os conselheiros, né, e o conselho, ele é mal compreendido pela população. Né? Então, tem muita gente que já chega lá alterado, exaltado,
Né? Outro dia o cara falou assim, não adianta você se trancar aí não, que eu pulo, senhor, eu pulo, eu passo aqui por esse vidro, né? E ameaçou a conselheira, né? Então, assim, a gente trabalha nesse nível. Então, assim, eu acho que um segurança, né, mesmo ele sendo patrimonial, ele está ali e ele causa uma certa já, né, temeridade, né, uma certa inibição da pessoa que chega ali já nervosa, né, brava, ou mesmo enquanto no atendimento a gente vai fazer uma aplicação de medida, eles às vezes não têm a compreensão, né? Então, assim, a gente precisa também, né, desse suporte, né? Agora, a gente também, falando um pouco de estrutura, eu acho que a gente tem que lembrar que também uma estrutura que eu acho que também é um ponto, que são a questão do nosso apoio psicológico. Os conselheiros precisam, a gente trabalha no limiar, né? A gente precisa de um apoio psicológico para a gente poder entender os conflitos internos e os conflitos da qual a gente lida com o sentido da população também, que vem até nós. E seria uma supervisão? Isso, um apoio desse, porque às vezes, né, a gente trabalha com coisas pesadas mesmo, né? E eu acho que um apoio assim psicológico seria muito importante. E os conflitos internos também, né? Eu até queria fazer uma parte, Rose. Eu lembro que no primeiro mandato, né, quando eu fui conselheira, até por conta, né, de toda essa vivência muito difícil que o conselheiro convive, histórias, né, muito pesadas que acabam abalando mesmo emocionalmente. Sim, né? Abala. Nós contratamos uma supervisão, né? Então tinha uma terapeuta que ela se reunia conosco semanalmente, justamente para nos ajudar, né? Porque para dar esse suporte, né, terapêutico, para poder para os conselheiros terem estrutura até emocional para lidar. E eu me lembro que eu adoeci à época, né? Eu adoeci e por conta mesmo de toda essa situação para mim, que era um conselho só, né, para a cidade toda. Então é muito difícil. A função do conselheiro é uma função primordial, né, para a cidade. É uma profissão perigosa, uma função perigosa, insalubre, né? Então vocês precisavam ter uma série de retaguardas. Com certeza eu corroboro a sua afirmação. Sim. E dentre, né, isso o apoio, o suporte, a supervisão psicológica, ela vem também ajudar a gente a lidar com as famílias que a gente atende, porque a gente se fortalece, né? E a gente se fortalece e dentro disso a gente vai lidando melhor e vai fazendo o atendimento muito mais direcionado, né, muito mais centralizado ali na questão, né, do problema. Então, eu acho que isso deveria entrar também como parte da nossa estrutura, né? Eu acho que isso é muito importante, porque não é uma estrutura de prédio, né, mas é uma estrutura de pessoal, né? A gente tem que cuidar, né? Acompanhando aí a fala da nossa amiga Rose, conselheira tutelar, nessa questão do emocional, Glaucia, isso é uma questão assim, só a gente que está lá dentro mesmo, no nosso dia a dia, na correria do nosso trabalho, que a gente sente o quanto a nossa mente e o nosso corpo sente por conta dos atendimentos que a gente tem. Hoje em dia nós temos assim muitos casos de abuso. O caso de abuso, eu acho que a gente nunca vai se acostumar com isso, né? Eu, como conselheira tutelar, já no meu segundo mandato, eu sempre digo que o dia que eu me acostumar em ver alguma situação no conselho, eu não sirvo mais para ser conselheira tutelar, né?
porque são situações muito difíceis, muito delicadas, que mesmo a gente não querendo, a gente muitas vezes acaba levando aquilo para casa, a gente acorda na madrugada, levanta de manhã, chega até a sonhar com aquilo que a gente está atendendo, com aquela situação que chega nas nossas mãos, né? E eu sempre falo no meu colegiado passado e falo no meu colegiado de hoje, né? Sempre falava para eles e falo hoje, que são vidas que chegam nas nossas mãos e nós temos que tomar decisões daquelas vidas, né? E nós temos que saber ali o que nós vamos ter que fazer. Por isso que é um colegiado, para a gente poder estar conversando e tentando se entender, cada um com o seu entendimento, né? Com as suas divergências de pensamento, né, Rose? Mas a lei é uma só e nós temos que fazê-la ser cumprida, de uma forma ou de outra. E isso acaba acarretando na nossa vida, no nosso emocional. É muito difícil para nós, como seres humanos, porque eu ainda disse ontem que no Conselho Tutelar não trabalha máquina, em lugar nenhum, né, gente? Mas os conselheiros tutelares não são máquinas, nós somos seres humanos. E eu acho que o poder público precisa, urgentemente, olhar para essa questão dos conselhos tutelares, sem mais demora. Né? E nesse olhar aí, pegando um pouco a fala da Marlene, eu queria ilustrar um pouco e trazer aí a questão que foi colocada no debate, a questão do kit dos conselhos, que é uma vergonha para o município de Ribeirão Preto, é uma vergonha. Esse kit ainda não está com os conselheiros por falta de documentação. Eu conversando com o Marcelo, né, que Nascimento, ele falou, Rose, é por falta de documentação, tem que ser atualizada. O kit dos conselhos. É que, na verdade, quando surgiu as emendas, lá em 2012 para 2013, as prefeituras teriam que, os gestores, né, teriam que cadastrar os conselhos tutelares que necessitariam desses kits. E a nossa Secretaria de Assistência tinha uma dificuldade enorme de fazer projetos. Né? E não cadastraram. Cadastraram um conselho, sendo que havia 3 nas cidades. Isso. Então é por isso, é por falta de documentação atualizada que a gente não está com o carro, a gente está trabalhando com um carro de outras secretarias. E né? tem como retomar isso? Ou foi porque às vezes abre um tempo, né, para o cadastro? Na verdade, Glaucia, foi por isso que eu perguntei, porque assim... eu procurei saber quando eu fui lá conversar com vocês no Conselho 2, a gente teve aquela reunião, mas estavam os 3 conselhos, e fui atrás, né, para conversar, para ver se a gente conseguiria, e me explicaram que naquela época foi liberado, porque tinham kits para o país todo, mas liberavam através de emendas, né, de indicações de deputados e tal. E na época eu conversei com um deputado e ele falou, não, vamos atrás, só que ainda não tinha sido aberto para a região sudeste aqui. Nós estamos também esperando essa abertura, mas se vocês tiverem alguma informação de que está aberto, por favor, nos A gente tem sim. Comunique. Eu pelo menos tenho essa informação e já até passei, já aparece no grupo mas acho que eu passei só no Conselho 3. O vídeo que mostra que os carros estão se deteriorando por conta de documentação atrasada. E Ribeirão entra nesse processo aí, está com documentação atrasada e por isso que ainda não recebeu. Acho que talvez a comissão pudesse, Glaucia Maraca, cobrar as SEMAS para que atualizasse esses cadastros. E segundo informações, quando a gente busca em Brasília, que esses cadastros continuam sem ser atualizados. Então, assim, outros municípios vão continuar na nossa frente, adquirindo esses kits e Ribeirão vai ficando. Né, porque simplesmente não se atualiza. Se você entrar no sistema em Brasília, consta que o Conselho 1 tem o kit. E diga-se de passagem, o kit não está completo. Se perdeu no meio do caminho nas SEMAS. Foi no meio do caminho. Então, assim, tem tudo isso. Você entra no sistema, não, mas só tem um conselho em Ribeirão. Não, tem 3 conselhos em Ribeirão. Ou seja, não foi atualizado até hoje. Então, talvez se vocês pudessem, enquanto comissão, cobrar isso das SEMAS, seria muito bom. Se tivesse perdido no caminho emprestado para um outro conselho, pelo menos, você ficava menos triste, né? Bom, mas vamos ver isso, né, Glaucia? Tem mais uma coisinha que eu queria falar a respeito do Conselho 3, para mostrar assim, que ainda a gente as coisas continuam muito morosa para nós, né? É muito sofrida. Eu falo que com o Conselho Tutelar sempre é muito chorado, muito sofrido.
o conselho já mudou de prédio, já tem 2 meses. E a gente já fez ofício, já reiterou ofício para pedir que tragam os armários que estão lá, os ventiladores no prédio antigo, e até o momento nem resposta a gente obteve. Né? Então, olha, é uma coisa que já falar é uma nossa. coisa? O vereador Marmita não está presente, mas eu vou até falar em nome dele. Ele ofereceu para fazer o transporte dos inservíveis lá do Conselho 2. Com certeza ele vai disponibilizar Que bom. o veículo que ele tem para fazer o transporte. Muito bom. Né? Depois a gente sair daqui, terminando a nossa reunião, podemos descer lá no gabinete dele e falar com Muito bom. com a E nós equipe não temos dele. um vereador aqui também que possa fazer a... a identificação, não, porque... Pode ser pichado? Não, sem pichação. Da plaquinha do... Porque o conselho 2, né, que era Era um, pichado. né, Não era pichação, né? Puxa, era grafite, grafite. Era É. grafitado. politicamente correto, grafitagem. É. Desculpa, foi Mas uma mal. sugestão, Rose, quem pintou do conselho foi a Secretaria da Cultura, não, Não, foi apenas alternativa, não foi? não, foi a Infraestrutura. Nós arrumamos a tinta e eles foram lá fazer o letreiro. Então, assim, a Infra que fez o letreiro. Não, a gente até arruma a tinta também, se alguém aí- quiser Isso disponibilizar. então acho que a gente consegue. Eu falo lá na infra, já pego, se for preciso, a gente pega, leva lá no local. Se puder ser de tinta, dá para fazer. A gente consegue. Mas você não estava ouvindo? É tudo chorado. Conselho Tutelar, né, Gláucia? Não é de hoje, né? Está aqui nossa primeira ex-conselheira, desde a criação. Ano, Né? Conselho Tutelar. Sempre conselheira, viu? Uma vez conselheira, sempre. Ó, só quero fazer um adendo, apesar de primeira ex-conselheira, porque a Glaucia começou muito nova, né? Ela continua novinha, que a gente fala assim, parece que a Glaucia está antiga. Não, é que ela começou muito nova. A Rose falou do aporte emocional, né? A gente até teve no passado, quando a gente já via um convênio com a Rede Crescer e BNDES. Isso, BNDES. É um passado um pouquinho recente aí, né? Sim, a gente teve, 2006. Mas também tem a questão das capacitações obrigatórias. Sim. O mandato mudou em 2015 para 2016. Tivemos uma capacitação num colegiado de 15, onde 10 são novos, são do primeiro mandato. Então, assim, há necessidade urgente de ter. Os suplentes não tiveram, havia no edital, de que assim que passasse a eleição haveria uma capacitação para os eleitos. Pela SEMAS ou pelo CMDCA? Pelo CMDCA. Certo, né? só para constar em ata. Pelo CMDCA. Foi feita, depois de muita briga, conseguimos realizar uma. Havia promessa de que haveria uma nesse primeiro semestre, já está terminando e não houve, né? E pelo visto não vai haver. Né? Teve a de Aparecida, que não era promovida por Ribeirão, que também teve que ter uma briga gigantesca, porque assim, nós temos uma verba para o Conselho Tutelar, que hoje a Secretaria é quem administra esse recurso, porém há um entendimento de que capacitações fora do município é passeio, uma coisa totalmente absurda. Mas é esse o entendimento. O município não dá E não deixa fazer. e não deixa a gente ir aonde a gente pode se capacitar, né? Alegando isso, né? E não é verdade, porque é assim, ó. Sempre que a gente vai em qualquer capacitação, depois a gente faz uma reunião de colegiado, a gente sempre faz um relatório para o CMDCA do que ocorreu, pelo menos o conselho, né? A gente trabalhava, não sei se nesse mandato, porque, né? Estou chegando agora, mas a gente sempre fez um relatório, né? Que o que foi visto, o que foi falado, inclusive a gente até fazia uma formação, né? Para os conselheiros do CMDCA. Então, quer dizer, nós vamos lá realmente para se capacitar, né? Então, isso é um equívoco muito grande, errado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como anda assim, a integração entre o Conselho e as secretarias municipais? Olha, nós conseguimos falar com um secretário até hoje. Foi a da Educação. Sim, depois de muita briga, ela nos recebeu por 15 minutos. Os demais secretários, até o momento, por incrível que pareça, nós não conseguimos falar nem com o nosso de assistência,
né, conseguimos ter contato com ele numa audiência onde o juiz determinou que ele estivesse presente. Então, ele sequer abriu possibilidade de agenda. Participou nas ocasiões que o Conselho 3 estava naquela onda de invasões. Ele foi por 2 vezes lá. Visitou o prédio do Conselho 1, assim, numa sexta-feira, às 5h55 da tarde, mas só falar oi, não perguntou nem quem era conselheiro, quem era funcionário, né? E daí para cá, assim, o contato é normalmente com o diretor financeiro, o diretor administrativo, menos com o secretário, né? Já tentamos via ofício, via telefonema, e infelizmente, né, a gente falou isso na promotoria, falamos para o Dr. Paulo, é uma dificuldade muito grande, porque assim, embora nós havíamos várias críticas com a gestão passada das SEMAS, pelo menos recebia. Nos enganava bastante, mas pelo menos nos ouvia as nossas angústias, nossos anseios, não cumpria nada, mas pelo menos recebia a gente. Então, assim, a gente não tem nem a possibilidade de mostrar as nossas angústias, porque não é aberto essa porta para que isso venha a ocorrer. Hoje o secretário, eu acredito que ele nem sabe quem são os conselheiros tutelares. Não deve. Eu nem sei. Eu não conheço, nunca vi. Até o nosso amigo Nicanor, que amava o Conselho Tutelar, não quis nos receber até hoje. Eu também não sei ainda. Bom, até terça-feira, que eu olhei pela internet, entrei no portal de Ribeirão, da cidade, entrei lá nos conselhos, o nosso endereço não está atualizado ainda. Para você ver, né? Se a população precisar, eles vão parar lá na Pio 12, né? A gente já pediu várias vezes. Plantão está de 2016 ainda. Tem muita coisa não atualizada, né? Claro. Uma das coisas que a gente quer, como não é uma comissão especial de estudos, né? É uma comissão permanente, o que a gente pretende é já dar agilidade em todas as questões, né? Então, depois nós vamos deliberar nos 3, junto com o vereador Marmita, mas eu acho que a gente já pode, por aqui, já decidir um agendamento, né, com o secretário, tentar marcar um agendamento com o secretário, né, para que você, se o secretário não puder, pelo menos a Marlene Marques, a Marlene Domingues, né, possa pelo menos vir atender Marlene, vocês, né? Marlene, pelo menos. Ela recebe vocês? Não, eu acho que sim, né? Ela não recebeu, mas já recebeu ou não? Marlene. Marques. Glaucia, o Maraca, o que eu gostaria também, aproveitando aqui para a gente estar discutindo, que a gente gostaria também é que quando a gente necessita dos materiais, porque, gente, o que falta para a população e para algumas pessoas que trabalham também diretamente, que às vezes não tem entendimento do que é o conselho, isso que é triste, né? Porque a população conhecer uma coisa, mas às vezes tem pessoas, né, que trabalham na causa e não conhecem a função conselheira, né? Então, o que a gente queria era assim, que quando a gente pede, né, material de divulgação do trabalho, que a gente fosse ouvida também e que a gente fosse atendido, porque a gente fez um trabalho aqui do 18 de maio que a gente também foi buscar recurso fora, né? Recurso de outras pessoas para a gente ter o material para poder trabalhar. Então, isso é muito importante. A gente vai para o calçadão para divulgar o trabalho, o que é o conselho, né? O que é o Estatuto da Criança e Adolescente. E nós estamos aí, dia 13, né, de julho, a gente tem a comemoração do Estatuto, aniversário, 27 anos do ECA. Então, a gente vai precisar de material, de divulgação, e isso é muito importante, porque as pessoas não conhecem, não sabem, né? E é muito importante a gente ter esse... E vocês acompanham, vocês têm uma rubrica no orçamento. É isso que eu ia te perguntar, né? Agora. Vocês acompanham se executa aquele orçamento? Não executa. Não executa. Não executa. Até eu ia solicitar, caso a comissão possa fazer, e creio que pode, que se questionasse a secretaria, porque nós temos esses valores, o que a gente sabe que é utilizado para pagar o Prolabore, né, os aluguéis do Conselho 1 e do 2, que são prédios alugados,
e a gente sabe que entra manutenção do veículo, os materiais permanentes, todas essas coisas entram no nosso orçamento. Porém, nosso orçamento ele é mais amplo. Quando você entra lá, nós tínhamos disponíveis, que hoje já não existe mais. Nós tínhamos jornais, materiais de estudo, que constava lá para a gente poder se atualizar. Hoje nada disso faz parte do... Os avanços que a gente conseguiu, que você sabe disso, que você tem acompanhado a gente há muito tempo, os avanços conseguidos foram tudo, né? Acabou tudo, porque o conselheiro tem que estar informado. Tem que estar formado, tem que estar informado. Nós não temos mais acesso a livros, a jornais. Tudo bem que hoje com, né, tecnologia, tudo bem. Mas, assim, a gente tinha uma mini biblioteca. Todos os conselhos tinham, sabe? A gente tinha uns livros lá. A gente podia comprar, adquirir alguns livros, né? Do Edson Seda, a gente adquiria alguns. E aí acabou tudo. Então, assim, as conquistas nossas foram acabando. É que a resposta é sempre que o orçamento é virtual. Eu fiz esse questionamento na audiência da LDO. Né? Eu perguntei para uma técnica, mostrei, né, para ela dentro das metas da LDO, mostrei, e da LDO do ano passado, porque esse ano eles fizeram de forma diferente. E eu perguntei se, de fato, esse valor tem sido aplicado nos conselhos tutelários. Aí a resposta foi essa, é uma previsão, um valor virtual, né? Mas eu acredito que, não importa se ele é virtual ou não, mas o município, ele gasta o virtual dos 25% na educação, o virtual dos 15% da saúde e mais, graças a Deus, né? Então, por mais que seja uma previsão, né, nós vamos fazer pela comissão aqui um questionamento pedindo dos últimos anos, né, dentro do valor previsto e constante no orçamento, o quanto que foi executado. Né? E aí, em cima disso, a gente cobrar e apresentar todas essas demandas que vocês têm que estão descobertas. Né? Uma das críticas, a gente tinha ainda isso no governo passado ainda, quando começou os roubos no Conselho 3, foi por conta de um cadeado de R$2, que não se tinha na secretaria, que podia tirar R$2 para comprar um cadeado. Quer dizer, são coisas muito pequenas, que a gente tem dinheiro, a gente tem que ficar se humilhando, que acaba sendo humilhação, para poder fazer viagem, para nós mesmos se capacitar, porque o município não oferece isso. Material de estudo nós temos que comprar do próprio bolso, né, porque o ECA ele é dinâmico, o Congresso tem colocado um monte de emenda no ECA. Quer dizer, se o conselheiro não se atualizar, como é que ele vai acompanhar essa crescente que está dentro do sistema de garantia de direito? E graças a Deus tem melhorado muito, né? Os avanços têm sido muito bons. Né? Agora, ontem, por exemplo, teve uma audiência, Conselho Nacional e o CMAS, para poder fazer uma unificação também de ações com criança e adolescente em situação de rua. Quer dizer, os avanços estão aí, nós não vamos acompanhar, porque nem todos têm dinheiro para estar comprando livros de estudo. Né? E um município que teria a obrigação e o dever em fornecer isso, simplesmente diz que o orçamento é virtual. Glaucio, outra coisa, eu não sei os outros conselhos, mas nós, por exemplo, nós não temos ainda a cartilha da conferência, ela já não está? Ela já não está da conferência municipal? A nossa? Então, porque nós não temos. Vai sair? Da assistência, mas a nossa acho que está terminando, não está? Porque era 2017. Então, são coisas assim que a gente não tem acesso à informação. Na reunião do CMDCA, vocês têm ido? Foi comentado alguma coisa nas reuniões da conferência desse ano? Não, porque assim, o CMDCA está preso ainda na questão do fundo, que infelizmente aí, assim, é uma crítica que nós temos feito. Por conta de não dar quórum da bancada governista, ninguém quer participar das sessões, comissões, entre outras comissões internas. Então, o CMDCA até agora não tinha conseguido liberar o fundo para as entidades. Coisa que, obrigatoriamente, por lei, deveria ter saído no final de março e abril. Depois de algumas ações de entidades, é que o CMDCA está começando agora, em junho, a liberar esses recursos, com mais de quase 3 milhões retido no fundo, e as entidades fechando porque não tem dinheiro para estar desenvolvendo os projetos. E quanto ao orçamento também, só voltando lá, a gente entende de orçamento.
está previsto, a gente pode ou não gastar, mas se está previsto, se a gente tem necessidades, tem que ser cumprida. Se o orçamento é lógico, é uma previsão, né? Mas se nós temos necessidade e está lá o orçamento, então a gente precisa, né, dar alguma coisa aí, a gente precisa da ajuda de vocês. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para complementar, mas eu gostaria que vocês pudessem oficiar a comissão, né, dentro de tudo que, em termos de que foi colocado aqui, né, e as demandas de equipamento, de segurança, de funcionários, né, de supervisão, porque isso também é um bom respaldo para nós, né? Nós vamos estar conversando com o executivo, né? Só que também a falta de resposta do executivo, o vereador pode ter outros desdobramentos, né? Então a gente vai pela via do diálogo, aí se não der a gente vai desempenhar outras funções, sabendo que é um órgão imprescindível para a garantia do direito da criança e adolescente na cidade, que tem que ter prioridade absoluta, e tudo que a gente já está cansado de saber, né? Então, se vocês, além das atas, né, que estão sendo registradas, né, seria importante se vocês pudessem também nos enviar, né, via ofício, essas demandas também. E a gente pode ter cópia da ata? Depois a gente envia cópia da ata, tá. Com certeza. Tá bom? Então, eu gostaria de passar agora para as considerações finais. Fique à vontade. Então, mais uma vez agradecer, né, porque, como sempre, nós fomos muito bem recebidos por essa casa. Quando surgiu, inclusive, a discussão para que nós trouxéssemos à casa a questão pontual, que era o Conselho 3 na ocasião, né, mas que foi abraçada pelos 3 conselhos, porque somos 3, mas somos um só. Né? E a Câmara nunca nos virou as costas. Por isso que ele pedido de socorro, né, nós já vimos no início do ano falado com o Maraca, mas temos você aqui também, que defensora desde sempre da causa, porque nós já tínhamos esgotado todos os recursos, CMDCA, Justiça, Promotoria, e isso tem nos deixado muito desanimado, chateado com a situação. Né? A gente vê que quem deveria pensar na infância e juventude de Ribeirão Preto simplesmente estão virando as costas. Eu digo isso porque a Vara da Infância, a Promotoria da Infância, que seriam esses órgãos, né, que estaria à frente, o próprio CMDCA, são entidades que não estão sequer olhando com o olhar que deveria ser olhado. Nós temos participado de algumas audiências que têm nos deixado muito chateados, né, com a forma com que a infância tem sido tratada em Ribeirão. Né, e aí você parte para os conselhos, você vê que tudo isso justifica. Né, se o próprio conselho, se a própria infância não é olhado como deveria ser olhado, os conselhos também não vão ser olhados dessa forma. Né, e ainda bem que nós temos essa casa que nos recebeu novamente, nos deu direito à palavra, coisa que nós não havíamos tido também até aquele momento, né? Foi muito importante e de fundamental importância aquela luta que nós travamos com as SEMAS, porque o prédio existia, nós apontamos o prédio e simplesmente eles diziam que não poderia emprestar. Mas quando a Câmara também entrou junto nessa corrente, foi possibilitado essa mudança, né, tanto que ocorreu, depois de quase 7 meses de sofrimento que o Conselho 3 havia passado. Então, assim, queria, em nome do Conselho 1, agradecer essa casa, agradecer a comissão, em nome da Gláucia, do Maraca, do Marmita, que não está presente, mas dizer mais uma vez que a Câmara nos abre o braço, né, nos acolhe, e é a única instituição, além dos conselhos tutelares, que tem olhado pela infância de Ribeirão, né, ainda bem. Hoje nós estamos agora em 27, né? Tomara que os 27 possam abraçar essa causa, né? Não só a comissão. Então, eu queria estar deixando registrado isso, a nossa angústia com as demais entidades, mas dizer que a Câmara, mais uma vez, está tomando a frente dessa discussão. O Conselho Tutelar 2 deixa aqui também os nossos agradecimentos, né? Desde o começo, o nosso Poder Legislativo tem aí tá nessa luta, né, da criança e do adolescente, nessa defesa da criança e do adolescente. O Maraca começou
com essa preocupação. Hoje nós estamos aí com a casa aberta, de portas abertas para nós, né? Então, a Gláucia Berenice, o vereador Marmita, que não está presente, mas a gente deixa aqui nosso agradecimento a ele também, na visita que eles fizeram no Conselho 2. Estava tudo assim borbulhando lá no Conselho 3, né? Como o Glauber já disse, uma situação assim avassaladora que a gente não tinha mais o que fazer. A situação com as conselheiras que estavam lá estava muito difícil, né? E nós abraçamos essa causa junto com elas, porque, como o Glauber disse, nós somos 3, mas somos 1, né? São 15 conselheiros pensando e lutando por uma causa. Então, a gente deixa aqui nossos agradecimentos, Gláucia, e o nosso carinho pelo Legislativo. E como o Glauber disse, né, que tomara que os 27, hoje nós temos 27, né, vereadores, que abracem essa causa junto com essa comissão. Obrigada, Gláucia. Eu acho que sim. Eu também, né, gostaria de agradecer e relembrando assim que, graças a Deus, essa casa, a Câmara aqui municipal, ela sempre esteve junto com a gente. Os avanços que o Conselho conseguiu foi sempre com luta, né, de vocês aqui, vereadores. Todas as conquistas, não são muitas, não, dá para enumerar, sobra muito dedo, mas assim, as que essas conquistas a gente conseguiu aqui com o apoio da Câmara, com seu apoio, Gláucia, porque você conhece de perto nossos anseios, né, as nossas necessidades, né, e você sempre esteve aí trabalhando e nos ajudando e nos recebendo. Então, agradeço a você, agradecendo ao vereador, né, Marmita também, que não pôde estar presente, mas ele esteve também na visita no Conselho, ao vereador Maraca, e a gente espera que mais tardes como essa, porque assim, só de você falar e de ter alguém para ouvir, dá uma esperança. Você entendeu? Porque nós somos, sabe, a gente é pouco ouvido, né? As pessoas não gostam muito. Então, assim, já dá uma esperança, já dá, assim, aquele feedback, né? Assim, ai, né? Que bom, né? E encerrando assim, a semana com essa reunião, foi muito proveitosa, assim, muito obrigado por ouvir a gente, tá? Bom, eu acho que os conselheiros foram muito bem nas suas falas, né? Eu faço da palavra deles a minha. Quero agradecer a você, Gláucia, ao Marmita, ao Maraca, e dizer que obrigada mesmo por esse apoio que vocês têm nos dado. Viu? Bom, esse é o nosso compromisso, né? Primeiro enquanto vereadora e depois como alguém militante da área, né? Então a gente tem esse compromisso mesmo com todos, né, os órgãos de defesa da criança e adolescente. E dizer assim, que nós estamos, a comissão, graças a Deus, nós estamos muito atuantes, comissões estão trabalhando, né, os vereadores estão realmente não se omitindo, né, assumindo posições. Então, se eles estão numa comissão, eles vêm, participam, né, vocês estão com testemunha disso. E fiquem à vontade, a gente tem marcado as reuniões de 15 em 15 dias, mas como tem da criança e adolescente, do idoso e da mulher, a gente vai, né, vai fazendo um revezamento, né? Mas, por favor, vocês nos provoquem, né? Tendo uma necessidade, tendo uma demanda, a gente inverte, né? Deixa né? A última foi da mulher, então a gente muda para poder atender vocês, né? Então, a gente sai daqui nós vamos enviar a ata da reunião, ficamos com o desafio de marcar a reunião com a Secretaria da Assistência Social, de também oficiar a Secretaria da Fazenda, pedindo o levantamento da execução orçamentária dos últimos 4 anos, para saber o quanto do orçamento de vocês que for executado. Por isso que é importante esse ofício, para demonstrar que o orçamento fica aquém e vocês ficam prejudicados no atendimento, né? Então, vai ser importante também depois para a gente fazer esse contraponto aí com as informações que virão, tá bom? Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, agradecer a todos que estão nos acompanhando pela TV Câmara, aqui pessoalmente, e todo apoio jurídico aqui também da casa, e declaro então encerrada essa presente sessão. Obrigada.